Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero rogar as vossas orações em meu favor, aproveitando que estão todos em pé. Quero ler no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos 36 ao 43. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. E todos dizem: obrigado. Ocupem vossos lugares. É do conhecimento de todos os irmãos que o Senhor a quem servimos, Ele não mudou. Ele é o mesmo. E que a sua mão está estendida para continuar realizando milagres, sinais e maravilhas. E todos nós devemos continuar crendo que a mão do Senhor está estendida e vai continuar fazendo sinais e maravilhas. Ele é o mesmo. E como operou no passado, Ele opera hoje no presente. Este quadro é por demais conhecido de todos nós. A vida de uma irmã piedosa e que servia ao Senhor com a sua forma de ajudar, de cooperar, em especial na obra social, cuidando de mulheres carentes, viúvas, necessitadas. E como tudo na vida acontece, tanto ao ímpio como ao justo, a Bíblia nos diz que esta mulher
morreu. E geralmente, quando passa para a eternidade alguém da nossa estima, o alvoroço é muito grande. Choro, lamentações e, por que não dizer, até desespero. Mas o que é gratificante é que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E com a morte dela, fizeram-lhe os procedimentos cabíveis e lhe deram um banho e a colocaram em um primeiro andar, em um quarto alto, como diz a Bíblia. E a preocupação se generalizou: quem vai continuar cuidando de nós? O que vamos fazer? Não a temos mais com vida para nos assistir, somente saudades. Porque há pessoas que morrem e deixam saudades, e há outros que morrem e alguém diz: já devia ter ido há mais tempo. Mas há aqueles que morrem e deixam-nos saudades. Era assim com Dorcas. E o que é gratificante e curioso é que aquela vida estava cheia de boas obras, de esmolas e de caridade que havia feito. E disseram agora, diante deste quadro de perplexidade, de angústia, de sofrimento, precisamos de fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Ela já morreu. É sepultá-la. Mas disseram: eu conheço um homem que ele é conhecido no céu. É interessante dizer isto a esta geração atual. Há pessoas que estão aqui nesta noite, mas que são conhecidas lá em cima no céu. São pessoas que têm intimidade com Deus. Assim como Moisés e Arão clamavam e o Senhor os ouvia. Oravam e o céu se abria. E eu estou falando para quem é conhecido no céu e que estão aqui nesta noite, vieram adorar a Deus, tributar a sua gratidão e dizer em alto e bom som: o meu Redentor vive. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram buscar. E eu acredito que alguém disse: o que vai fazer um pescador? Ele entende de rede, ele entende de linha, ele entende de anzol, ele conhece o mar quando está bravio e conhece quando o mar é de almirante. Mas ele não conhece de ressurreição. Ele não tem o que fazer. Ela já morreu. Já fizemos os procedimentos necessários. Mas alguém insistiu: mande chamar Pedro, mande buscá-lo, e eu sei que Deus fará alguma coisa por nós.
É preciso crer. É preciso confiar inteiramente no Senhor, porque Ele não mudou. Ele continua salvando, curando, batizando no Espírito Santo e fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Mandem buscar Pedro. E alguém disse: eu acredito que não vai resolver. Mas quem é conhecido lá em cima no céu, tem intimidade com Deus, tem aproximação com Ele, e pode pedir e o céu se abrir. Aqui nesta noite tem irmãs e irmãos que ainda oram e o céu se abre, ainda clama e Jesus se faz presente, ainda grita pelo Senhor e prontamente Ele chega para resolver quaisquer situação. Ele não mudou. Uma cidade perto da outra, um lugar perto do outro. Manda buscar Pedro. Eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa. Mas sempre os críticos, os duvidosos, estão querendo atrapalhar aquilo que Deus vai fazer. Há alguém que diz: eu não creio. Outros dizem: eu não acredito. Outros dizem: não há mais solução. Mas quem é conhecido lá em cima no céu, ele tem aproximação direta com Deus. Eu estou vos falando de um homem conhecido no céu. Um homem conhecido no céu. Um homem conhecido no céu. E comunicaram a Pedro o falecimento de Dorcas. E disseram para ele: nós precisamos da sua presença, a sua intervenção. Eu sei que você pode fazer alguma coisa. Eu acredito que ele se examinou e disse: ela já morreu. O que é que eu vou fazer? Qual a solução que eu vou apresentar a esses irmãos, em especial as viúvas carentes, as pessoas menos favorecidas? Que vou fazer? E Pedro, ouvindo o chamado, levantou-se e foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto e disseram para ele: a nossa amada irmã faleceu. Já fizemos os procedimentos para o seu sepultamento. O que é que você pode fazer por nós? Pedro, por bondade, ajude-nos. Estamos chorosas, lamentamos, mas eu acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa por nós. E as viúvas o rodearam. E aquelas senhoras mais carentes disseram para ele: ela é uma pessoa que fez tudo por essa gente. Na obra social, ela tinha a graça de Deus de socorrer, porque há pessoas que por Deus foram chamadas para socorrer. Nós não podemos desprezar os socorristas da igreja.
Aqui tem irmãs e irmãos abnegados que dedicam aquilo que possuem em favor de muitos carentes. Pedro, por favor, Pedro, faça alguma coisa. E as lágrimas e lamentações eram muitas. Chorando e mostrando as túnicas e vestido que Dorcas fizera quando estava com eles. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Oração tem resposta. Oração é a mão que alcança a bênção. As tuas orações estão em memória diante de Deus. Ele vai quebrar o arco da impiedade. Ele vai tornar sem efeito toda e qualquer maldição que impetraram contra a tua vida, porque contra crente maldição não tem efeito. Ele pediu às irmãs, por gentileza, vocês fiquem aqui do lado de fora. Eu vou ter uma audiência com o céu. Eu ainda creio que o céu me escuta. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Porque a fechadura de Deus, ela tem 4 voltas. Se tu podes crer. Toma a chave e abra. Vá abrindo, 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 vá abrindo. Milagres, maravilhas, coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós estamos na presença de Deus e os pentecostais estão reunidos, e quando eles se reúnem algo acontece, coisas extraordinárias entram em ação. Eu estou sentindo a presença de Deus como vocês estão sentindo. Alguma coisa especial vai acontecer nesta noite. O Deus dos céus, Ele entra com providência. Há coisas que eu, quando chegar no céu, eu vou perguntar. Eu vou perguntar, eu estou reservando para perguntar lá. E eu vou perguntar a Pedro, qual foi as palavras que ele dirigiu a Deus em oração. Eu vou perguntar a Paulo, qual era o espinho na tua carne. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou perguntar, porque a primeira pessoa que eu quero ver lá na glória é o meu Salvador Jesus. Antes dos queridos ao redor, eu quero ver o meu Jesus. Quem quer ver Jesus quando chegar na glória? Glória. Glória. Vamos começar a povoar o céu, glorificando o nome de Jesus. Quem tem glória, entregue as glórias aqui. Quem trouxe as aleluias de Jesus, entregue aqui. Papai quer ouvir a sua voz nesta noite. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes.
Pedro se pôs de joelhos e orou. São Tiago disse que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E se ungir com azeite, o Senhor vai curar. Porque tudo é possível ao que crê. Se você crê, maravilhas vão começar a acontecer. Sinais prodigiosos vão entrar em ação. Queridos irmãos, na região de Mato Grosso, alguns irmãos enfrentaram uma situação difícil, porque a largata destruiu o cafezal. Mas entre aqueles plantadores de café, havia um irmão crente, e ele disse: Senhor Jesus, eu não tenho recursos para comprar inseticida que eles compraram. O que vou fazer? E o Senhor disse para ele: suba orando e desça orando nas carreiras dos cafezais. E eu vou agir, eu vou fazer maravilhas. Eu vou lhe mostrar que eu não mudei, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o irmão subia e descia, e os outros plantadores olhando. O que era de largata do cafezal do irmão foi embora. As folhas voltaram a brotar. E eles vieram e disseram: o que foi que você fez? Qual foi a inseticida que você comprou? Ele disse: eu não tinha recursos. Eu perguntei ao meu Senhor, porque daqui eu vou tirar o dízimo para a casa do Senhor. E eles ficaram admirados e disse: então também nós queremos que você ore por nós. O que é dízimo? E ele explicou: é a 10ª parte de tudo aquilo que a gente ganha, a gente leva para a casa do Senhor. Pois agora nós vamos contribuir também. Deus cria motivos para trazer conhecimento aos homens que Ele é o mesmo, que Ele não mudou, que Ele fez, que Ele faz e que vai continuar fazendo. E a Bíblia recomenda: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quem estiver escondendo, vai trazer. Quem estiver desviando para outra região, vai agora brotar aqui. Deus quer fazer o milagre que fez no cafezal, porque a largata, o destruidor, ele vai ser banido e a glória de Deus vai dominar o ambiente. Se você pode crer, libera tudo que você trouxe para a obra de Deus, para o reino de Deus, para a expansão da conquista de alma e para a obra social. Pedro orou, Pedro clamou, e Pedro foi lá onde estava Dorcas e chamou: Dorcas, 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 escuta a voz do céu. Escuta a voz do céu.
Escuta, Dorcas. E ela abriu os olhos. Digam assim comigo: será num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. A primeira coisa que ela fez foi abrir os olhos. Abre os teus olhos para ver as maravilhas da lei de Deus. Abre os teus olhos para contemplar o que Deus começa a realizar nesta noite. Porque milagres vão acontecer e Deus vai começar a fazer maravilhas na tua vida hoje. Hoje, 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 hoje. Hoje, 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 Deus vai fazer hoje. Hoje é o dia da maravilha acontecer. Hoje é o dia dos milagres. Aleluia. O que foi que você trouxe para o culto de adoração? Você veio de casa orando? Veio dizendo: Senhor, eu quero que tu fales comigo. Eu quero ouvir a tua voz. A voz de papai é meiga, é doce, é preciosa. E é bem possível Deus estar falando com você, assentadinho, aonde está. Porque Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Ele não morre. E alguém já pode estar dizendo: ele vive, o meu Senhor vive, o meu Redentor vive, o meu Deus está presente nesta noite. Abre os teus olhos e vê mais além o que Deus está realizando na tua vida. O milagre da cura, da libertação, da operação de maravilhas, da enfermidade que martiriza a sua vida, hoje ela vai ser banida. Quem acredita em operação de maravilhas, quem acredita no poder de Deus, quem acredita que o céu está nos assistindo nesta noite. Ela abriu os olhos, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva, 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 viva. Ela está viva, ela está viva. Dorcas está viva, ela está viva. E eu admito que alguém disse: eu não disse? Que ele é conhecido lá em cima no céu? Eu não disse da intimidade que ele tem com Deus? Eu não disse que ele era capaz de fazer alguma coisa? Ah, mas você disse que ele não entendia de ressurreição, que ele não entendia de milagres. Ele era um pescador, mas não importa a profissão, não importa o exercício do trabalho que você está desenvolvendo, Deus chama. E a quem ele chama, ele envia. A quem ele envia, ele cuida. E de quem ele cuida, ele exige. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, eu vou deitar no seu regaço. Tome posse. Tome posse, porque o céu vai se abrir nesta noite. Você vai ver o que Deus vai realizar.
ele, lhe dando a mão, a levantou-a. E chamou os santos, assim como nós estamos aqui nesta noite. Venham, eu tenho algo especial para lhes contar. Dorcas vive, ela vive, ela está sentada, ela abriu os olhos, ela me contemplou, ela agradeceu. Em 1967, o nosso jornal, O Mensageiro da Paz, publicou que o pastor João Colenda Lemos, ele ia com alguns companheiros, o carro ia neste sentido e de repente o carro mudou. E ele disse: prossiga. E o irmão que ia dirigindo: mas pastor, o senhor não ia? Não, prossiga. Deixe a direção com Deus. Ele sabe o que faz. E quando chegaram na cidade mais perto, o grande amigo que ele tinha, chamado pastor João de Oliveira, tinha ido para a eternidade. Todo mundo chorando. A esposa disse: Colenda, você é amigo de Jesus, faça alguma coisa pelo meu esposo. Ele partiu para a glória, ele está lá no quarto, coberto. Estamos esperando o que é necessário para os procedimentos, mas você pode fazer alguma coisa. Ele disse: ele já morreu. Eu disse: mas você é amigo de Jesus. Quem é amigo de Jesus aqui? Quem é amigo de Jesus? E ele entrou no quarto, dobrou os joelhos e disse: Senhor Jesus, manda a alma de João de Oliveira de volta. Não demorou. João de Oliveira abriu os olhos e disse: Colenda, Colenda, você me tirou de um lugar tão bom que eu estava. Ele disse: eu não tenho culpa, foi a sua mulher que me pediu. Foi a igreja que está chorando. Eu estou dizendo a você que eu não tenho culpa. Ele disse: lá é melhor do que aqui. Ele disse: mas eu pedi a papai e ele atendeu a oração. Agora você vai ficar conosco o tempo que Deus permitir. E quem acredita que o céu ainda se abre para nós aqui na terra? Pedro tomou Dorcas, chamou todos aqueles que tinham por ela admiração e disse: bem, o que era preciso está feito, está pronto, está resolvido, está solucionado. Se queres, verás a glória de Deus. Oh, como é gratificante poder pedir a Deus e Ele atender. E aqui nesta noite tem aqueles que têm intimidade com o céu. Estão aqui aqueles que são conhecidos lá em cima. Continua servindo ao Senhor com alegria e felicidade, porque Ele vai continuar te usando como instrumento para louvor e glória do seu nome. Homens e mulheres conhecidos lá no céu vão continuar fazendo a diferença aqui na terra. Crê tu isto? 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 Eu vou te usar de uma forma especial. Tive certa feita na cidade de Campina Grande. É uma cidade a 118 quilômetros de João Pessoa. E ali Deus tomou um instrumento e disse para um irmão: eu vou te usar.
no pra, no pré e no pro. Eu quero é que ele use ou no pra, ou no pré, ou no pro, mas ele vai usar. Ele vai te usar, Deus vai te usar, Ele vai te chacoalhar e fazer o nome dele ser glorificado. Você precisa continuar sendo conhecida no céu, conhecido no céu. Eu quero enfatizar aos irmãos que eu trabalhei cooperando com um irmão pastor. E quando alguém adoecia, mandava chamá-lo. E ele dizia: meu filho, eu não estou bem de saúde. Leve o meu lenço. E a gente levava o lenço dele, suado, às vezes nem muito lavado, não muito cheiroso. E quando a gente botava em cima do doente, o doente se levantava, ficava bonzinho. Ficava bonzinho. Eu auxiliei este homem. Eu fui testemunha ocular de que Deus o usava desta forma. E um dia chegou uma senhora na sua casa e disse: meu irmão, eu vim aqui. O senhor sabe que eu sou casada com um homem muito cruel. Eu fui lavar roupa no rio e me descuidei, e o menino foi de água abaixo, está aqui, morto. Mas o senhor pode fazer alguma coisa? Ele disse: eu não tenho o que fazer. Ela disse: eu não vou voltar para casa com o menino morto. O senhor vai resolver. E ele entrou de casa adentro, se ajoelhou, orou, e voltou e disse: me dê a criança. E quando tomou a criança nos braços, disse: Senhor Jesus, faça a alma dele nele entrar. O menino se buliu e disse: mamãe, aonde estou? Ele disse: pronto, pode levar para casa. Eu quero te dizer que o nosso Deus é o mesmo. E que Ele vai continuar usando as pessoas conhecidas no céu. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Te enche de Deus nesta noite, te enche de autoridade do céu e continua exercendo o teu ministério, porque vou fazer prodígios e maravilhas nesta noite. Você precisa continuar sendo conhecido lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu. Sinta a presença do céu nesta noite aqui em Camboriú. Dá para ir sentindo a presença de Deus? Dá para ir sentindo a presença de Deus? Dá para ir sentindo a presença de Deus? Nós que fazemos o ministério, precisamos também sentir a presença de Deus. Precisamos de viver os dias dos céus sobre a terra. Os dias dos céus sobre a terra. Os dias dos céus sobre a terra, porque o Senhor não mudou, eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu não mudo, 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 eu não mudo. Vai abrindo a tua boca. Vai abrindo a tua boca e eu vou te encher. Vai abrindo a tua boca, eu vou te encher. Você é conhecida lá no céu. Você é conhecido lá no céu. Por favor,
vá liberando o que você trouxe para o culto. Quem quer culto pentecostal, ele traz o material de casa. Eu vou levando glória, eu vou levando aleluia, eu vou levando amém, eu vou levando as línguas espirituais e o céu vai nos atender. Clama! Vamos mudar o ambiente do culto. Comece a glorificar. Comece a glorificar. O ambiente vai ser saturado pelo poder de Deus. E as maravilhas e sinais vão começar a acontecer. Eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. E estou presente nesta noite aqui. Quem sente Jesus, libera o que trouxe. Vai bombardeando o inferno e vai povoando o céu. Cada glória que você dá é um passo atrás que o inimigo dá, porque as tuas glórias estão chegando no céu. Fica na dependência de Deus e deixa o Senhor te usar. Você precisa ser conhecida lá no céu, conhecido lá no céu. Você precisa ser conhecido. Que Deus em Cristo continue abençoando a igreja que está aqui presente e a todos que estão em casa militando, orando e dizendo: Senhor, confirma este culto. Digam comigo, por gentileza: sim, Senhor. Confirma a obra das nossas mãos. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos estar de pé? Vamos estar de pé para esticar um pouquinho as pernas. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do pastor José Carlos? Pastor José Carlos, que Deus abençoe. Uma agenda muito grande, mas conseguiu reservar este dia para estar conosco desde ontem à noite. Ontem esteve ministrando, hoje novamente, amanhã já retorna. O pastor Zilmar está entregando o convite, O pastor Zilmar vai tirar um retrato com o pastor Zé Carlos, a nossa câmera ali, entregando o convite oficial do nosso Congresso dos Gideões, que começa daqui a 21 dias, Falta 21 dias para o nosso Congresso, e aí está o convite oficial do nosso evento, do nosso grande Congresso Gideões Missionário, que começa dia 20 a 29 de abril, Oxalá que nós tivesse o pastor Zé Carlos conosco pelo menos uma noite aí, Seria uma benção. Deus abençoe. Obrigado, pastor José Carlos. Quantos vão orar pela vida do pastor José Carlos? Orar pela vida dele sempre, Sabemos da grande atividade que ele tem lá na Paraíba e no Brasil também. Deus abençoe. Obrigado. Meus irmãos, um momento especial, nós temos aqui o pastor José Carlos, um homem renomado, um homem de Deus, a graça de Deus na sua vida. É um momento especial também, nós estamos entregando esse convite para ele. Falta 21 dias para o nosso congresso. Desde o início de março nós estamos em campanha de oração, em todo o campo, orando 1 hora por dia, e aqui na sede nós estamos desde as 6 até as 3 da tarde, aqui todas as terça-feiras. E hoje eu estou lançando um convite a todo o Brasil que está nos ouvindo, a toda a igreja de Camboriú, aos nossos irmãos, e a todo o Brasil que está nos ouvindo. Tem muitos do Brasil nos ouvindo. Estou lançando um convite para 21 dias de busca de consagração e de jejum para os Gideões Missionários da Última Hora, o 39º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Estou lançando esse convite. Aqui está o pastor José Carlos. Provavelmente a região lá, muita gente também vão orar também, buscar em favor dos Gideões Missionários da Última Hora. É um convite para todo o Brasil.
Amém? Os irmãos estão de acordo com esse convite? Amém. Muito bem, obrigado, pastor Zé Carlos. Deus abençoe. Amém. Pode continuar, pastor. Glória a Deus, meus irmãos. Estejam sentados. Nós queremos ouvir. Queremos ouvir a irmã Eliane louvando ao Senhor. Logo após já vamos estar para uma segunda palestra com o pastor Osiel. Eu só quero lembrar os irmãos, a pedido da nossa equipe, que agora no segundo momento, para o encerramento, vai estar entregando os certificados, né? Isso para o evangelista Edenilson, né? O Edenilson está ali, vai dar a informação aqui para nós, os irmãos, sei que tem bastante que vão embora hoje, né? Não vão estar amanhã, então já o Edenilson aqui, evangelista Edenilson, dando a coordenada aqui por certificado. A paz do Senhor a todos. Irmãos, os certificados dos irmãos que são de outras denominações e cidades, nós vamos estar entregando. Das nossas congregações aqui de Camboriú, vai ser entregue amanhã de manhã para os dirigentes. Aí cada dirigente vai entregar na sua congregação. E da sede, nós estaremos entregando amanhã de manhã também. Tá joia? Então, hoje, somente para quem é de outras cidades e outras denominações, nós vamos estar entregando então o certificado, porque tem algumas pessoas que já vão embora hoje. Então, para não ficar sem o seu certificado, eu vou estar lá na entrada fazendo a entrega. Ok? Obrigado. No evangelista Edenilson, junto com a equipe ali organizando. Os irmãos não esqueçam de depois passar e pegar. Vamos ouvir um louvor, uma Eliane louvando. Depois nós já vamos ouvir a palavra. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A minha vida quero adorá-lo com tudo que tem. Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo, prostrado aos seus pés. Deus, eu quero adorá-lo. Cante comigo. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso. A igreja sabe? Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Adore. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu. Você já adorou hoje? Te adorarei, te adorarei, te adorarei, tu és meu. Faça essa adoração.
Faça essa oração nesta noite. Todo o meu ser, toda a minha alma, todo o meu espírito entrega ao Senhor. Tudo que nós temos é entregue ao Senhor. Oh, nós fizemos essa oração, Senhor, em adoração ao Teu nome. Oh, aleluia. Você consegue fazer essa oração de entrega ao Senhor? Aos Teus pés eu quero Te adorar, porque sei que Deus Tu és. É uma entrega total. Eu Te louvarei, eu Te louvarei, eu Te louvarei. Tu és meu Rei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Tu és meu Rei. Senhor, é uma entrega total, Senhor. Nós não servimos para o mundo, Senhor. Nós Te oferecemos a nossa vida, a nossa família, Senhor, para Ti. Nós não nascemos para o mundo, Senhor. Nós somos Teu, totalmente Teu. Recebe a nossa adoração nessa noite. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Tu és meu Deus, Tu és meu Deus. Eu Te adorarei, Tu és meu Rei. Eu Te adorarei. Maravilha, vamos ficar de pé, meus irmãos, nesse clima de adoração. Vamos receber o pastor Osiel, que já vai ministrar a última ministração desta noite. O coração está aquecido, a alma alegre, e nós queremos adorar o Senhor nesta hora, glorificando, recebendo mais uma porção da palavra. Alegra o teu coração, hein? Dá liberdade. É um culto de louvor, adoração, é uma escola bíblica, mas é aqui que a gente se alegra, e a palavra vai renovando as nossas vidas, e vai enchendo o nosso coração e vai aquecendo a nossa alma. Vamos ouvir a palavra do Senhor, pastor Osiel. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Mais uma vez queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero, antes de começar a ministrar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao presidente desta igreja, pastor Zilmar, a sua esposa, um casal muito simpático, humilde, que nos recebe com muita alegria, e eu fiquei muito feliz de estar aqui com o senhor, com a sua esposa. E eu comentava com minha esposa sobre a simpatia, a simplicidade do Senhor e da sua esposa, né? Os seus filhos, né? 2 pastores, tem um outro aqui que eu conheci agora, o pastor Abner, e o outro que estava aqui pela manhã, Giovanni, né? E fiquei muito feliz pela presença deles, e muito alegre também. Agradecer ao pastor que foi nos buscar, como era o nome dele? O pastor Jairo, também o pastor Adriano, que dirige também aqui, juntamente com o pastor presidente, esse bonito trabalho. Louvar a Deus pela vida do pastor João Caetano. Isso ali, meu irmão, é uma sumidade. Ele tem informação aí e conhece a história dos pioneiros.
Vale a pena conversar. Amanhã ele vai estar ministrando aqui, né? Já esteve conosco lá em São Luís, vai estar conosco também. Ainda esse ano vai passar uns 3 dias lá comigo. Ele conta essas histórias boas, né? Em nome de Jesus. Ao meu presidente, pastor José Carlos, que o pastor José Carlos Lima, ele é presidente da Assembleia de Deus lá na Paraíba, da convenção, mas também é o presidente da Umadene, que é ali do Nordeste. Então ele é meu presidente também, né? Sou seu servo, né? E nós louvamos a Deus pela sua vida e que Deus lhe usa da maneira que Ele quer lhe usar para abençoar o povo dele, né? Então que Deus continue lhe dando esta graça e meu carinho, meu respeito para com a sua pessoa, em nome do Senhor Jesus, né? Amém. Queridos, nós vamos continuar a nossa meditação. Vamos abrir agora Atos, capítulo 18. Eu fiquei muito surpreendido, porque a gente prega, viaja, mas eu fiquei muito feliz hoje quando eu ia descendo aqui a escada e uma jovem me parou ali e ela me fez uma pergunta. Pastor, eu estava pesquisando, mas eu queria saber o que é paradigmático que o senhor falou hoje. E eu fiquei muito feliz com essa jovem que fez essa pergunta para mim. E eu fui explicar para ela que eu comentava hoje com o pastor Joá Caetano, eu não vou ter tempo para falar, mas eu comentava com ele que nós, pentecostais, precisamos cada vez mais saber defender a nossa fé, em especial contra os cessacionistas que dizem que não precisa buscar batismo com o Espírito Santo, que os dons cessaram, e nós refutamos. Nós tivemos 3 grandes, olha irmãos, pastores e líderes, essa escola aqui ela é muito importante. Às vezes nós não priorizamos. Eu não estou falando de conhecimento sem Deus, eu estou falando de conhecimento com Deus. Nós tivemos um grande pentecostal que faleceu, lamentavelmente os 2 faleceram. Um já faleceu, me parece que esse ano, o outro faleceu ano retrasado, ano passado. Gordon Feel era um grande erudito e era pentecostal e defendia um gênero literário para a leitura de Atos na sua forma narrativa. Ele foi um pentecostal que defendeu a nossa fé. O segundo grande expositor e defensor da teologia pentecostal foi o Howard Irving. Ele defendeu uma hermenêutica chamada hermenêutica pneumática, acreditando na autoridade do texto bíblico. E o terceiro, ainda é vivo, filho de William Menzies, Robert Menzies. Ele escreveu um livro pela CPAD, mas tem alguns livros dele também foram traduzidos pela Carisma, e ele trata sobre o pentecostalismo. É dele a obra que foi lançada pela CPAD, que quem sabe viver Atos 2 são os pentecostais. Então, essas obras que nós estamos falando aqui, cada um desses homens falam que ainda nós precisamos trabalhar tanto essa hermenêutica espiritual, como defender a nossa fé. Então, vocês podem ir na CPAD, tem um livro muito pequeno, Donald Gee e De Palma, que é um livro pequeno da CPAD, que fala sobre a língua. Foi lançado recentemente também um, Vivendo o Poder de Deus, pela CPAD, de um autor americano, que fala tudo contrariando essa ideia da cessação dos dons. Então seria muito bom você falar. Eu não vou me ater a isso nessa oportunidade. Mas uma coisa que os pentecostais precisam saber é fazer hermenêutica da fé. Vocês se lembram que quando a multidão começaram a acusar, está lá em Atos 2, acusar o povo que estavam embriagados, Pedro se levantou e pregou um texto com lógica, explicando o que era que estava acontecendo. O próprio apóstolo São Pedro, 3,15, ele diz que nós temos que responder com mansidão
àqueles que pedirem razão da nossa fé. Nós precisamos fazer isso. Amém? Dá só um pouquinho de retorno. Quero louvar a Deus também pela vida do irmão do som. Parabenizar essa igreja por esse som maravilhoso que ajuda também o pregador. Que a gente já vem aí de uma jornada, obrigado irmão, de muitos dias, e de região para região vai mudando e a gente fica um pouco meio rouco. Atos 18, verso 24. Pegue a sua Bíblia, não fique com ela fechada, participe do culto lendo a palavra comigo. Vamos lá. Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém. Queridos, eu vou falar nesta noite sobre líderes. Nós estamos falando sobre liderança espiritual, líderes espirituais fervorosos para uma geração fria. Líderes espirituais fervorosos para uma geração fria. Eu quero dizer a todos nesta noite que um líder sem a presença do fogo de Deus no seu coração, na sua alma, na sua vida, ele não tem como enfrentar o que está lá fora. Hoje um líder sem o fogo de Deus, sem a presença desse fervor, ele não tem como batalhar contra o que está lá fora. Nós vivemos hoje em meio a uma geração fria, fria de Deus, fria da palavra, fria do amor. E quando eu leio 2 Timóteo 3, pode colocar na tela, por favor, 2 Timóteo 3, primeiro até o verso 4, Paulo diz: sabes, porém, que os últimos dias, que sobrevirão tempos trabalhosos. Kalepoi, pode voltar lá por favor, kalepoi é a palavra grega para tempos trabalhosos, é a mesma palavra, pastor João Caetano, para o capítulo 5 de Atos, quando tinha aquele endemoniado que não tinha cadeia, não tinha corrente, não tinha nada que o prendesse. Essa mesma palavra aqui, tempos trabalhosos. Na tradução que eu fiz, eu coloco assim: tempos cheios de demônios. Antigamente a Assembleia de Deus, quando ia abrir um trabalho, ela pregava e a pessoa se convertia do catolicismo e vinha para a igreja. Tinha a congregação cristã no Brasil, a do véu, a católica e poucas igrejas. Hoje, nós não temos só um problema de pecado, nós temos o problema da ideologia do gênero ou de gênero, que é construída dos maiores laboratórios mais contaminados do mundo, as universidades. Não foi Judith Butler que trouxe a ideologia de gênero. Nos dias de Abraão já tinha ideologia de gênero.
Sodoma e Gomorra já tinha ideologia de gênero. E quando Paulo cita Romanos 1, ele diz que a ira de Deus se manifesta do céu, porque tudo que não presta na terra, o homem sem Deus aprova. Há um teólogo que diz que o mundo não gosta da igreja, não é só porque a igreja é contra aborto, não é só porque a igreja é contra a ideologia de gênero. O mundo não gosta da igreja porque a igreja revela o pecado do mundo. Toda desgraça que não presta, nós revelamos. Por isso o mundo nos odeia. Mas eu vim aqui esta noite dizer que não vai melhorar, não. Até Jesus vir para buscar a igreja, tempos cheios de demônios virão aí. Mais de 30 países no mundo apoiam aborto, casamento ilegal, apoia ideias contra a família, e a bagaceira vem seguindo e já está atingindo o Brasil grandiosamente. Olha os tempos que vão vir aí, verso 2: homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, pode ir, profano, vamos lá, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha o 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus. A minha pergunta é: como nós iremos enfrentar isso aqui? O que eu quero dizer aqui esta noite é que só um homem que arde no poder do Espírito Santo e que queima no fogo do poder de Deus é que pode vencer isso aqui. Porque também nós já temos líderes que tudo que a igreja quer ou que alguém pensa em liberalismo, ele já traz para a igreja com medo de perder membros da igreja. Eu vou falar tudo que Deus colocou e vocês me chamaram para isso, então eu vou falar. Mas olhe bem para cá, e é só na Bíblia, eu não vou falar nada fora da Bíblia. Escutem bem: um líder que não tem o fogo de Deus, todo modismo teológico, todo liberalismo, ele aceita. Um líder que não tem o fogo de Deus ardendo nele, toda cultura, todo costume lá de fora, ele traz para a igreja. Porque quando o fogo não arde mais no pastor e nem na igreja, ela tem placa de igreja, tem nome de igreja, canta como igreja, mas é a igreja de Apocalipse capítulo 3, Laodiceia. Laodiceia não tinha identidade, não era nem, vamos lá, só quem tem boca bem forte, não era nem quente e nem fria, vamos lá, bem forte, ela não era nem e nem, porque se não é quente e não é fria, é o que? Morna, é que não tem identidade. E quem não tiver o fogo ardendo dentro do seu coração, vai aceitar tudo. Bebe cachaça porque Deus só quer o coração. Adultera e você pede perdão que Deus aceita. Faz como você quiser. Vocês sabem por que na Europa, onde começou a reforma protestante, não presta mais o evangelho lá? Eu estive na igreja de Spurgeon, pastor João Caetano, e na igreja de Spurgeon, eu conversando com um rapaz que estava lá, que trabalha na biblioteca, eu perguntei para ele:
Como é que você via isso aqui? Porque quando era 4 da tarde, já tinha uma fila tremenda para esperar Spurgeon pregar. E hoje no centro, onde está a igreja que ele dirigia, tiveram que diminuir o púlpito para colocar mais perto, porque estava vazia de gente. Vazia de gente. E tudo que não presta, tudo que é ideia horrível, entrou na Europa. Mas o que foi que destruiu, pastor? Aonde Lutero lutava com o fogo do Espírito. Primeiro, liberalismo teológico. Era professores ensinando que parte da Bíblia era inspirada e outras não. Eram professores ensinando que milagres não eram verdadeiros. Eram professores negando a Bíblia. E isso foi entrando. A Europa hoje não quer saber de Deus. Pasmem os senhores, as igrejas da Europa, evangélicas, cristãs, são sustentadas pelo governo. E ele está colocando convites para quem quiser ser pastor nas igrejas tradicionais, salariado, e ninguém quer. A pior coisa que pode existir aqui em Camboriú ou no Brasil é uma igreja dirigida por um líder que não queima mais nele o fogo do Espírito Santo de Deus. Quando você olha para a Bíblia e vê João Batista vindo como doido, capítulo 3 de Mateus: ei, cobras, cascavel, raça de víboras, o homem está vindo aí. João Batista era uma mensagem dura. Mas quando você abre a sua Bíblia, pode colocar aí na tela, irmão, 5:35 de João. Por que João gritava? Por que João pregava? Por que João denunciava? Você pensa que é fácil ser pastor? Olha para cá. É fácil eu ser pastor aqui da seguinte maneira: queridos, amados, Jesus te ama, filho. É assim ou não é? Camarada está adulterando, está pecando. Ele está pecando, está adulterando. Aí chega, pastor, o que é isso? Aí o pastor, veja bem, dentro do aspecto freudiano, é porque você tem uma personalidade que precisa ser tratado, filho. Esse teu comportamento, isso é pecado, rapaz. Isso não é questão de gênero, não é questão de problema, é questão que tu não é crente, tu não presta. Vocês pensam que João Batista era pregador engraçado? Olha para cá. João Batista ia passando, está lá em Mateus 14. O Filipe, você lê o texto, esposo de uma mulher, e quando passava, aí ele passava agarrado na mão dela, e João Batista: ela não é tua mulher. Ela não é tua mulher. Tu estás adulterando com ela. E ele ficava calado, e a mulher com raiva dele. Quando você lê Lucas, os soldados chegaram: João, eles disseram: faça o trabalho de vocês sem receber propina. Você tem coragem de pregar isso? Olha aqui, olha aqui. E ele era diga a igreja bem forte, ele era o quê? A candeia. Grite, ele era o quê? A candeia é o quê? A candeia é o quê? Diga, igreja, a candeia é o quê? Ele era a candeia que ardia. Olha para cá, porque às vezes, olha como era João, irmão, quem arde, o pecado não entra, porque quem tem fogo aceso, o pecado ele não entra, queima direto. Quem tem fogo de Deus na alma, no coração, não aceita a miséria. Olha para cá, ele era a lâmpada que mas não só ardia, fazia o quê?
E só porque ele era uma lâmpadazinha que ardia, Jesus diz: vocês quiseram se alegrar com a lâmpada dele. Olhem para cá, Benjamin Franklin ia todos os dias ouvir George Whitefield pregar, e ele não era cristão, ele não era crente. E perguntaram para ele: Benjamin Franklin, por que você vai ouvir George Whitefield pregar? Ele disse: é porque eu acho lindo ele queimar em fogo. Eita glória! Diga glória a Deus. Ele disse: eu acho lindo ele queimar em fogo. Olha para cá, se tu és um pastor, é um líder, aí tu chega aqui na igreja, vai cantar o hino da harpa: soldados somos de Jesus, soldados somos de... E tem um católico perto de ti, tem um espírita perto de ti, tem um macumbeiro perto de ti. Se ele vê tu cantando desse jeito, ele vê que tu não arde em fogo. Quem arde em fogo, irmão, quem arde em fogo, diga glória a Deus, quem arde em fogo. Eita glória. Eita glória. Olhe para cá. Perguntaram para um grande expositor da Bíblia qual era o maior sermão que uma pessoa pregava. Ele diz: a vida que está ardendo. Porque quando o povo vê que você arde, é ou não é? Quem está perto de você queima. Se tu senta aí pertinho de um crente que ele é frio mais do que gelo, ele não arde nada, tu dorme do jeito dele. Agora se tu senta perto de um crente que queima, que arde, aí de repente, se você pegar, preste bem atenção, quem trabalha com solda sabe disso, começa a soldar e se ficar perto, o que que acontece? Cai faísca de fogo e queima, sim ou não? Se você acende uma fogueira e bota a madeira, de repente ela estala e cai fogo. Assim é crente que arde. Olha para cá, crente que arde, pecado não domina seu coração. Eu vou correr aqui por causa do tempo. Coloca o texto aí que nós lemos. Eu vou falar de líder que arde. Coloca aí. Agora é Atos, vamos para Atos, o capítulo 18. Capítulo 18, verso 24. Vamos lá. Como é para liderança, é para todos os crentes. Olha aqui. E chegou em Éfeso um certo judeu. Como era o nome desse judeu? Apolo. Pregue comigo. Como era o nome do judeu? Apolo. Natural de Alexandria. Qual era o nome da cidade? Varão o quê? Não, agora diga bem forte. Varão o quê? E o que mais? Então vamos lá. O apóstolo São Paulo tinha acabado de sair dessa região de Corinto. E ele tinha partido. Quando ele saiu, Paulo sai de cena e entra esse nome aqui. Quem vai entrar em cena agora é um moço chamado Apolo. Apolo, de Apolônia, fundada essa cidade que traz esse seu nome, era Alexandria. Alexandria, no Egito, era a cidade mais culta da época. Um judeu chamado Filo era dessa escola de Alexandria. Essa escola de Alexandria, ela vai formar grandes nomes, como por exemplo o teólogo Orígenes. Essa escola de Alexandria, ela cria um método que vai matar o método literal. Ela vai criar um método alegórico. Qual é o método alegórico? É aquele que aqueles pregadores que pregam, eles dizem assim: a Bíblia não diz, mas eu deduzo, eu imagino, eu analiso. Se ela não está dizendo, por que tu quer dizer? Fica só no que ela diz. Não anda mais do que o que ela fala. Uma escola dessa aqui, meus irmãos, é muito boa. Olha para cá. Aí ele era de Alexandria. Alexandria, cidade culta, cidade extraordinária, cidade da educação, da filosofia, da arte. Mas o evangelho chegou lá.
Não se sabe como o evangelho chegou lá. E de uma certa forma, esse rapaz, como era o nome dele? Vamos lá, bem forte, como era o nome dele? Se converteu. O Apolo se converte, a crença entra nele, mas só que a crença dele, segundo alguns estudiosos, ainda não prestava. Porque tem irmão que tem desejo de ser crente, mas a crença, ele aceita, mas começa errado. Tem muito irmão aqui que a crença é errada. Tem muito irmão. Tem irmão aqui que é crente e ele pede para alguém rezar por ele. Um dia desse, sua irmã foi se batizar. Eu até depois perguntei para os pastores: meus irmãos, vocês não aconselham? Aí a irmã foi entrando para se batizar. Eu disse: meu Jesus amado, o que é isso? Irmãos, é porque eu vou falar da Bíblia, da palavra de Deus. O Apolo aceitou Jesus. E ele chegou, olha aqui, ele chegou em Éfeso. E ele chegou em Éfeso querendo pregar. Diga comigo, querendo pregar. Querendo pregar e pregando. Só que como ele era de Alexandria, ele aprendeu a arte de falar. Ele aprendeu a retórica. Ele aprendeu a arte de discutir. E é muito simples. Hoje, por exemplo, eu comecei a pregar o evangelho. Meu pai era pastor. E a primeira vez que eu fui pregar, eu preguei pastor Zé Carlos. A irmã disse assim: pastor, o irmão Osiel prega. Aí meu pai disse assim: eu não conheço meu filho como pregador, irmã. É só o menino ver aqui dentro de casa. Mas é porque eu pregava no círculo de oração. E no círculo de oração, o que botar a igreja gosta. Eu não sabia nem o que eu estava pregando direito. E as irmãs: eita glória, usa esse vaso. Pregava errado, dizia a palavra errada. E as irmãs: eita Jesus, aí é pregador. Aí uma irmã foi falar para o pai: e pastor, bote seu filho para pregar. Aí o pai disse: eu não conheço meu menino pregador, irmã. Eita, o homem tem mensagem. Aí pronto, aí o pai chegou para mim e disse: eu ouvi dizer, a irmã disse que tu prega. Eu disse: eu estou me dedicando aí. Aí ele disse: pois tá bom, vai ter uma festa aqui e eu vou te botar na abertura para tu entrar bonito. Aí eu disse: amém. Aí pronto, aí teve a festona, o início. Aí ele me botou. E aí eu entrei rasgando. Aí quando foi de manhã no café, ele olhou para mim e disse assim: tu pregou? Eu disse: sou, eu acho que eu. Ele disse: rapaz, tu pregou ruim. Tua mensagem não prestou para nada. Rapaz, me deu uma raiva do pai nesta hora. Eu disse: meu Deus do céu. Ele disse: tu pregou uns 40 minutos. Os teus 40 minutos foi: quem é que está sentindo? Receba agora, sinta agora. Tu não citou um versículo da Bíblia. Eu disse: foi mesmo, pai? Tu pregou ruim, rapaz. Que o pai era assim, disparado. Aí ele viu que eu fiquei mole, baixei a cabeça. Ele olhou para mim e disse: tu quer pregar? Eu disse: quero. Eu vou te dar 2 conselhos. Eu disse: diga. 1, leia a Bíblia e ore. Eu disse: e o segundo? Ore e leia a Bíblia. Não basta querer pregar, irmão. Tem irmão que diz: eu tenho um desejo de pregar, mas não lê a Bíblia. Eu tenho um desejo de orar. Olha para cá, tu só tem combustível aqui em cima se tu buscar de joelho e pela Bíblia. Mas vamos lá. Esse aqui chegou lá em Éfeso, abafando. Ele vinha de Alexandria, ele tinha filosofia, ele tinha retórica, que vocês podem observar. Tem pregador que ele prega 2 horas, mas é retórica. É retórica. Faz vocês chorarem, faz vocês sorrirem, mas é retórica. Palavras bonitas. Ele sabe como encaixar cada colocação dele. Esse aqui chegou
era de Alexandria, não esqueça esse nome. Alexandria tinha uma filosofia gnóstica. O que era a filosofia gnóstica? Não precisa eu pesquisar, aonde eu abrir, Deus fala. Aí o Apolozão chegou lá, abafando, de Alexandria. Agora tem uma coisa, ele era o quê? Vamos lá, 4 coisas que Apolo era. Qual é a primeira? Ele era o quê? Ele era o quê? É o verso aqui, ó. Tá aqui. Ele era o quê? Vamos lá, diga bem forte. Ele era o quê? Eloquente. Depois ele era o quê? Vamos lá, olha para cá. Ele era eloquente. Ele era batizado no batismo de João e tinha vontade de ser usado. E já entrou em Éfeso abafando. Essa palavra logios é a palavra eloquente. Se vocês analisarem no original, é uma pessoa erudita, é uma pessoa que fala bem, é uma pessoa que expressa bem. Agora olhe para cá, está aqui em cima, não é questão de falar bem, porque você pode fazer um curso de retórica ou de português. Se eu ficar aqui, por exemplo, olhe para cá, Asherei Raish Asher Lohalá Batsat Rechaim. Queridos, olhe para cá, Asherei, bem-aventurado. Você tem aqui um construto no hebraico, isso não vai funcionar aqui. O Senhor é o meu pastor. Você tem aqui um substantivo, o Senhor, e você tem um possessivo. Esse possessivo, ele liga, não vai funcionar aqui. Isso é bonito. O que que funciona aqui? Olha que ele tinha Vamos lá, ele tinha o quê? Ele tinha o quê? Bem forte, ele tinha o quê? E essa eloquência de Apolo era a erudição na fala. Ele tinha aprendido a debater, ninguém conseguia debater com ele. E ele pregando bonito, eloquência. Ainda diz mais, ele era poder. É a mesma palavra que eu expliquei aqui para os senhores hoje à tarde. Dinamis é a palavra habilidoso. Ele tinha habilidade, ele sabia como entrar, ele sabia como falar. Habilidoso. Ele era habilidoso. Ele era instruído. Coloca o outro verso, eu vou já chegar lá. Ele era instruído, é a palavra catequese. Instruir ali é catequese. Sabe o que é catequese? É treinar, é orientar. O Lutero inventou a catequese maior, o catecismo maior e o menor, para instruir. E essa palavra aí era catequizar, orientar, instruir, informar. Lucas 1,4. Lucas estava tentando catequizar Teófilo. Ele pregando bonito, ele pregando lindo, ele explicando tudo. Mas de repente, vamos lá, o verso que se segue agora, olhe para cá. De repente, apareceu um casal. Como era o nome do casal? Vamos lá, bem forte, como era o nome do casal? Priscila e quem mais? E ficaram olhando aquele rapazinho pregando numa autoridade, numa eloquência, numa fala linda, citando as escrituras, e o casalzinho ficou alegre. Mas quando terminou de falar, foram lá e agarraram na mão dele, diz: vem cá, menino, tu é de onde? Ele disse: eu sou de Alexandria. E tu está pregando o evangelho? Eu estou pregando, Jesus entrou e eu estou gostando disso, é maravilhoso. Só que esse casal aqui vai corrigir as desordens do pregador Apolo. Vai corrigir as desordens de Apolo. E quando eles chamam, e o que eu acho mais interessante aqui, é que o Apolo era formado, o Apolo era culto, o Apolo era inteligente. Só que tem uma coisa, olhe para mim aqui, tem uma coisa. Esse casal
não tinha formação nenhuma. Eles só tinham a profissão de fazerem tendas. Mas tinha uma coisa, eles andaram com Paulo. Era da escola do apóstolo Paulo. E eles sabiam a verdade do evangelho que Paulo pregava. Eles olharam e disseram: meu filho, você já conhece a doutrina de Paulo? Ele disse: não. Pois senta aqui. E aí começaram a ensinar esse rapaz. E o que foi que aconteceu com ele, pastor Ziel? Agora vem o mais interessante. Ele se torna um homem fervoroso no espírito. Queridos, essa palavra fervoroso é o fogo pegar pelo lado de dentro. Pirotopneumati, pirro é a palavra fogo. Era o espírito que agora queimava dentro dele. E como o espírito queimava dentro dele, começou a ter um ardor, começou a ter uma paixão, começou a ter um fogo. Vocês sabem qual é a coisa mais triste para uma igreja? É quando o fogo vem do lado de fora. Sabe qual é a melhor coisa do pregador? É quando o fogo começa de dentro dele. Quando começa de dentro dele, arde. Quando começa de dentro dele, ninguém para ele. Quando começa de dentro dele, ele é alegre na prova, na luta, na dor, porque está queimando é pelo lado de dentro. Jeremias enfrentou tantas lutas. E aí ele, capítulo 20, ele diz: depois que eu comecei a pregar, depois que eu comecei a anunciar, a minha família não gosta de mim, meus parentes me abandonaram, todos querem me matar, ninguém me apoia, eu vou para o meu sítio. E ele saiu, e ele ficou deitado. Aí ele disse: mas quando eu disse que eu não ia mais falar no nome dele, quando eu disse que não ia mais falar no nome dele, dentro de mim o fogo começou a queimar os meus ossos. Quando você lê Romanos 12, verso 11, Paulo diz: sejam fervorosos peguem fogo. Esse Apolo, depois que ele foi instruído por esse casal, o grande problema hoje é que ninguém quer ser instruído, irmão. Ninguém gosta de correção. Até nós pregadores também não gostamos de correção. Nem os líderes gostam. Tem pessoas que quando você corrige elas se zangam com você. Agora, quanto mais você lapida, quanto mais você corrige, e a pessoa tem um desejo de aprender, ela cresce. Áquila e Priscila, um casal que não tinha formação, mas tinha evangelho, tinha graça de Deus. Hoje é muito fácil. Eu pego uma enciclopédia, por exemplo, eu leio Flávio Josefo e vou pregar Flávio Josefo, que tem um monte de histórias bonitas, mas que também foi traidor do povo judeu. Inventou muita coisa. Tem coisa linda em Flávio Josefo. Tem coisa linda nos pseudepígrafos. Se você ler o pseudepígrafo, tem coisa linda que eu poderia pregar aqui e vocês iam chorar a noite toda. Mas não é evangelho. Não é palavra de Deus. O Apolo, queridos, Áquila e Priscila chegaram e corrigiram ele. Não mande pregador, olhe para cá, não envie, isso aqui é uma escola bíblica, não envie pregador e nem escute no púlpito
pregador que você não sabe de quem ele aprendeu. Não entregue seu púlpito para qualquer pregador que você não sabe a escola dele. 2 Timóteo 2:2, Paulo diz: e o que de minha parte ouviste, e muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos. Entregue isso aqui. O pastor Zilmar tem uma grande responsabilidade. Daqui pode sair pregadores, daqui pode sair doutores. Agora, a minha preocupação não é sair daqui, é que tipo de obreiro está saindo daqui. É que tipo de pregador pode sair daqui. O Apolo, escute aí, coloca o verso que se segue. Olha aqui, eles falaram o caminho de Deus, e agora, depois que ensinaram, depois que Áquila e Priscila orientaram ele, olha aqui, querendo ele passar a Caia, animaram os irmãos e escreveram o quê? Carta de recomendação. E quando escreveram carta de recomendação aos discípulos, eles disseram: receba ele agora, o camarada aí prega bem, ele tem eloquência, mas ele tem o fervor do Espírito Santo de Deus, e agora prega o que Paulo também prega. Alguém diz que esse Apolo se tornou tão poderoso que queria tomar o lugar de Paulo. Negativo. O problema é que o Apolo tinha mais eloquência do que Paulo, ele tinha mais presença do que Paulo. Só que quando esse homem, a igreja de Corinto, olhou para ele, quiseram adorar ele. Mas Paulo não tinha inveja de Apolo, porque quem arde no Espírito não tem inveja de ninguém. Só quem arde no Espírito, só quem está ardendo. Olha para cá, quem arde no Espírito, uma cantora que canta no Espírito Santo de Deus, e que o fogo está queimando nela, ele já começa a queimar ela por dentro. Agora dessa que vem cantar e diz: eu vou abafar. Ou o pregador que vem pregar: eu vou mostrar que eu tenho Bíblia. Já passou. O Apolo, ele queimava no fogo do Espírito, e quem queima por dentro, o pecado não para, não se aloja, porque o fogo queima. Escute aqui, igreja, coloca aí 3:6. Vamos ver se Paulo, 1 Coríntios 3:6, vamos ver se Paulo tinha inveja de Apolo. Vamos lá, porque hoje, irmão, é uma invejada no nosso meio, é uma concorrência. A gente não pode dizer uma coisa que é 10 corrigindo a gente. É assim ou não é? Hoje tem irmão que vem para o culto e ele fica aí anotando para ver se tu erra. É porque o fogo não está queimando. Eu vou dizer uma coisa aqui esta noite: ou nós vamos rogar para o fogo queimar, ou nós vamos virar a igreja de Laodiceia. A gente cantava aquele hino: fogo, fogo meu Senhor manda, faz meu coração arder, manda fogo, fogo meu Senhor manda, faz o coração arder, manda fogo, fogo meu Senhor manda, o fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Aí lá vai, fogo que queima pecado. Era assim. Quem glorifica? Só quem sente a presença do fogo. Outra coisa, não é, Deus não me chamou para botar fogo na igreja. Deus não me chamou para alegrar a igreja. Quem alegra púlpito é Silvio Santo. Deus me chamou para pregar a palavra. E o que alegra a crente é a palavra de Deus que toca no seu espírito. Porque olha para cá, quando o fogo vem de Deus, ele começa do lado de dentro, não é do lado de fora. Ele tem que arder em você. Olha para cá, 3:6. O que Paulo vai dizer? Eu plantei, e quem?
Agora, irmão, olhe para cá. 2 grandes gigantes. Um gigante na evangelização, gigante no poder, gigante na autoridade espiritual, Paulo. E o outro, um gigante nas escrituras, gigante na eloquência. E quem ensinou foi o casal Áquila e Priscila. Corrigiram ele e olhem que nível ele está. Eu plantei e o que mais? E o que mais? Escute o que eu vou dizer aqui agora. Isso aqui é tão lindo, que tem uma coisa que um pastor nunca pode fazer na igreja: fazer ela crescer. Eu só posso semear, eu só posso regar, eu só posso jogar a semente. Eu posso ter o conhecimento que eu tiver. Paulo tinha, Apolo tinha. Eu plantei, Apolo regou. Eu joguei a semente lá em Corinto, joguei em Éfeso. E lá vem o trator Apolo, regando cada uma. Paulo estava deixando claro que não tinha ciúme entre eles. 2 coisas nós podemos ver aqui. É preciso ser eloquente, mais profundo nas escrituras. Paulo diz em 1 Coríntios 2: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras. Sabe o que é sublimidade de palavra? Retórica, discurso. Sabe o que é bonito num pregador? É que quando entrega o microfone para ele, ele diz: diz a palavra, 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 diz a palavra. Quem prega a palavra não erra. Quem prega a palavra não se justifica. Quem prega a palavra não pede desculpa. Quem prega a palavra, arde dentro do coração dele o fogo do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra, diz a Bíblia. Eu li um pregador que ele diz o seguinte: melhor do que você dizer, eis que eu te digo, é melhor você dizer, diz a palavra, porque essa palavra é a voz de Deus. Cadê a tua Bíblia? Levante ela, levante a tua Bíblia. Você ainda crê nela? Primeiro Coríntios 1:12, coloca aí na tela, e eu vou finalizar agora. Primeiro, você tem que ter isso. É preciso ser eloquente e profundo na escritura. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Olha como estava a igreja carnal de Corinto. Igreja que não tem fogo, ela fica dizendo: meu pregador preferido é o pastor Osiel. Igreja que não tem fogo, eu só vou se for fulano de tal. Igreja que não tem fogo, eu gosto é do cantor fulano. Quando o fogo está dentro de ti, quando é a palavra de Deus, pode o irmãozinho pregar aqui gago, pode o irmãozinho pregar aqui sem tanta sabedoria humana, pode o irmãozinho vir para cá, mas ele está falando é a palavra de Deus. Na mesma hora o fogo se acende dentro de você, porque a palavra é viva. Em segundo lugar, é preciso ser fervoroso. Quem tem fogo? Só quem tem fogo. Glória a Deus. Quem tem fogo? Fique de pé. Quem tem fogo? Você tem fogo? Você tem fogo? Tem fogo aí dentro de você? Eu pergunto, tem fogo aí dentro de você? Olhe para mim aqui agora. Olhe para mim aqui agora. Olhe para mim aqui agora. Apolo era eloquente. Apolo era poderoso nas escrituras. Apolo, ele queimava na paixão do fogo de Deus. Igreja, 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o espírito. Não deixe nunca esse fogo dentro de você morrer. Vocês querem ver uma igreja poderosa? É um pastor cheio de fogo.
Eu disse aqui quando eu cheguei, eu vi o pastor Zilmar, eu falei aqui para ele: parabéns, pastor, porque quando o pregador está pregando, qualquer um pregador estava pregando aqui, eu via ele glorificando, eu via ele adorando a Deus. É lindo quando o pregador tem pastor que está dirigindo o culto, parece uma múmia. É lindo quando o pastor também adora. É lindo quando o pastor queima dentro dele o fogo do Espírito de Deus. E Paulo está dizendo: não apagueis o Espírito. Eu quero, irmãos, eu não sou contra nada na igreja, eu não sou contra o poder de Deus. Eu digo como o Pedro disse em Atos 11: quem sou eu para impedir o agir de Deus? Agora a grande questão é: tem muita coisa bagunçada, tem muita coisa errada. Não escute qualquer pessoa, não ouça qualquer um pregando, e olhe para cá, e nem que seja o pastor Ziel pregando. Está lá em Atos 17, Paulo chama a igreja de Bereia de nobre, porque eles não só escutavam Paulo. Paulo era doutor, Paulo era catedrático, mas tudo que Paulo falava, quando ele terminava de falar, a multidão ia para casa. Não tinha Novo Testamento, era só o Velho Testamento. Eles iam confirmar para ver se aquilo que Paulo estava dizendo estava na Bíblia. Um dia desse eu vi um pregador dizendo assim: José bebeu um copo de abacate, que a barba dele ficou toda melada. Onde é que tem isso na Bíblia? Outro eu vi dizendo: a mulher samaritana era tão linda, tão linda, tão linda, que não deixava de homem estar atrás dela e ela viver com homens. Aonde é que está isso na Bíblia? E tem deles que quando falam isso, vocês explodem. Eita! Procure ver se está na Bíblia. A palavra de Deus esta noite, finalizando, é que nós temos que arder no fogo do Espírito de Deus. Cadê os pregadores daqui da igreja? Quem é pregador aqui? Quem gosta de pregar, corra aqui à frente, eu quero orar por você. E se tiver uma pessoa para aceitar Jesus agora, venha. Venha. Eu quero convidar os futuros pregadores e doutores que Deus vai levantar nesta geração. Vem aqui, venha. Olha aqui o tanto de jovens. Corram, vem aqui. Eu achei lindo essa jovem hoje me parar e me fazer essa pergunta. Vem para cá, encoste mais aqui, vem para cá, todos. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Quem tem o fogo ardendo aí dentro do coração? Deixa queimar. Vira aí para o irmão que está ao teu lado e diga: deixa esse fogo queimar. Deixa, diga para ele. 6:12 de Levítico diz: o fogo arderá continuamente. Tem que queimar todo dia e toda hora. Olhe para mim aqui agora. Aleluia. 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 Olhe para mim aqui. Há 15 anos atrás, eu estava dando um curso de grego. Eu dando um curso de grego, não tinha ainda essa onda da internet. E eu gravava os videozinhos e colocava. E aí agora, como veio esse período da internet, um dia tem um rapaz no programa, veja só, defendendo o Evangelho. E de repente eu fiquei feliz com aquele rapaz e mandei uma mensagem para ele. Olha, eu fiquei muito feliz. Ele me ligou e disse: pastor Ziel, é o senhor? Eu disse: sou eu. Ele disse: você sabe quem me inspirou? Eu disse: não. Um dia o senhor dando uma aula de grego, o senhor disse: vale todo esforço para aprender as palavras de Jesus no testamento grego. Depois que o senhor me disse aquilo, eu assisti boa parte das suas aulas. E hoje